Olá, eu sou o Dr. Luiz Rasante. Vamos dar continuidade no último programa que estávamos falando de uma experiência de quase morte que eu tive há 6 anos. Contei para vocês como que foi a parte inicial e eu falei que vou falar em 3 programas. Hoje é o segundo, né? Então nós vamos dar continuidade e as coisas que eu vou falar como médico são para que de vez em quando nós precisamos estar atentos ao próprio corpo, aos próprios sinais que o corpo nos manda. E teve um dia que eu comecei a sentir uma sensação estranha na cabeça, um dolorimento que não era assim, tipo aquela enxaqueca que você fala assim, vou tomar qualquer analgésico e acho que isso deve melhorar. Mas eu comecei a sentir uma coisa muito estranha e eu tenho um amigo que é da minha faculdade, que se formou na minha faculdade junto comigo, Dr. Jorge Moscardi, e ele é neurocirurgião. E eu trabalhei muito tempo também, alguns anos, fazendo instrumentação e das cirurgias, das neurocirurgias que ele fazia atuava como auxiliar dessas cirurgias também dele, né? E quando eu senti essa dor, a primeira pessoa que eu pensei, como eu falei a semana passada, a primeira pessoa realmente foi minha esposa, meu filho, que veio imediatamente em 5 minutos até em casa e eu liguei para esse meu amigo e perguntei onde que ele estava, e ele estava num hospital próximo da minha residência. Olha só que sincronicidade, que coisa maravilhosa, como que funciona o universo, né? E eu falei, tô indo aí então. Fui para lá, imediatamente fiquei já esperando ali. Eu sou de Santo André e foi lá um hospital da região ali de Santo André e ele estava de plantão lá. E aí ele falou, vamos fazer uma tomografia. Quando ele fez a tomografia, ele já veio e me avisou. Ele falou que tinha tido um sangramento. E quando a gente pensa como médico em sangramento no cérebro, a gente pensa que não é uma coisa tão simples assim. E aí eu falei para ele, então você me salva. E coloquei ele numa missão de pressão, assim, né? Porque é duro chegar para uma pessoa e falar me salva, né? Mas ele me salvou realmente. E eu fui para... Depois da tomografia eu fui para a ressonância magnética e na ressonância eu já entrei em coma dentro do aparelho lá. Já tive lá um processo que era desse sangramento. E ele pediu para trazer os instrumentos, então, que são usados na neurocirurgia. E imediatamente já fez um furo, os instrumentos assim, são uma furadeira dessas que a gente usa, Black Decker mesmo, para furar a porta, etc e tal, mas é esterilizada, é uma furadeira que tem uma broca que precisa furar o crânio, né? E ele já fez o furo no meu crânio e já colocou um dreno aqui em cima, né? E esse dreno já tirou a pressão que estava dentro do cérebro e essa pressão é que poderia causar a morte, porque num tempo onde o cérebro saía a não ser pela região da medula, então aí que acaba sendo o maior problema. E o fato dele ter feito isso imediatamente já fez com que aliviasse um pouco dessa pressão, mas depois eu ainda fiquei 45 dias com esse dreno na cabeça. E aí aconteceram muitas coisas. Ele tem um filho que também é neurocirurgião, esse meu amigo, e ele foi conversado com ele se ele queria acompanhar o meu processo lá, e ele falou que não podia na época, mas ele indicou 2 amigos, então tiveram 2 cirurgiões, neurocirurgiões, que ficaram junto lá o tempo inteiro vendo tudo o que acontecia em pé ali na UTI. Então foi uma coisa assim que eu tive muita assistência, muita ajuda, e é uma coisa interessante porque eu assisti um filme esse fim de semana
que foi na Rádio Mundial e chama Fé para o Impossível. Uma pessoa que sofreu uma agressão lá nos Estados Unidos, de uma pessoa de rua, um morador de rua, e ele fez um traumatismo no crânio dela. Vocês podem assistir na Netflix, então, esse filme, que é muito interessante, porque tem muitas passagens lá que são muito parecidas comigo. E essa pessoa ficou em coma também, e eles eram pastores, ela e o esposo, de uma igreja nos Estados Unidos, e aí teve muita oração, mas muita oração mesmo. E ele acreditava, o marido dela, que ele falava, com a oração ela vai sair, com a oração ela vai sair. E ela realmente saiu com a oração. E eu tive muita oração também, tiveram muitas pessoas, muitos amigos, muitas famílias e muitas pessoas que oraram muito. E eu acredito que isso é uma forma de vibração energética, é uma energia que acaba fazendo com que a nossa realidade seja transformada. Então isso foi uma coisa assim fantástica que aconteceu. Eu agradeço todas as pessoas que oraram por mim, que falam até hoje o quanto oraram, porque isso foi realmente uma coisa muito especial. E a parte importante é que eu lembrei logo que eu voltei desse meu processo de coma. Vou explicar como é que eu voltei desse meu processo de coma. Eu lembro que eu fui para uma outra dimensão, eu fui para um outro lugar, e era um lugar que parecia aqui, assim, só que não tinha nada, assim, não tinha... só tinha chão, e eu lembro que eu estava em pé, e eu ando sempre de branco, porque sou médico, e lembro que estava de branco. Eu falei, nossa, eu sou igualzinho esse lá onde eu estou, onde eu trabalho e tal. E aí tinha 3 seres humanos lá, nesse lugar, vestidos de branco também, e eles me falaram assim, logo que eu lembro desse momento, dessa conversa com eles, eles me falaram assim, você já pode ficar por aqui, porque você já cumpriu o seu karma, você não vai precisar mais voltar para aquela vida, para aquele lugar, para aquele planeta, né? E aí, quando eu ouvi isso, eu falei com eles que eu queria negociar. Quem que era o gerente lá, o chefe, o diretor, com quem que eu poderia falar para negociar. Então, fui negociando com esses, não sei se eles eram médicos, mas pareciam, porque estavam de branco, mas não eram médicos que eu conhecia aqui do planeta, não eram médicos conhecidos meus daqui. Depois eu fiquei pensando se eles não eram os senhores do karma, mas como eles estavam vestidos de médico, então achei que eles talvez fossem médicos de lá. Eu sei que depois eu só me lembro que chegou uma hora que foi falado assim, foi aceito, a negociação foi aceita, você vai poder voltar. Nossa, eu nem acreditei quando eu vi isso. Eu falei, nossa, consegui negociar aqui. E aí realmente eu voltei para o corpo e acordei e abri os olhos depois de 45 dias em coma. Eu abri os olhos e consegui me comunicar assim, a princípio, por ideia desse meu filho, que agora está no 6º ano de medicina, que fez 6 anos já que aconteceu isso, e depois ele falou que ia fazer medicina e está se tornando médico agora, com a bênção de Deus, o Arthur. E aí, a princípio, eu conversava só com os olhos, porque ele achou um método melhor de perguntar para mim que um sim era uma piscada e 2 piscadas eram não. Então fomos conversando dessa maneira, e depois consegui falar também que tinha recebido uma informação desses seres que ia ter um evento no planeta, que ia ser um evento que ia pegar o planeta todo, e que depois eu acabei associando, descobrindo que teria sido a Covid, que veio logo depois, porque esse momento ainda não tinha Covid, quando eu estava no hospital. E agradeço muitas pessoas que me ajudaram lá, porque foram muitas pessoas que foram me ajudar, né? O Dr. Moacir,
que é um urologista amigo meu, que eu tinha feito um curso de uma pós-graduação de medicina quântica com ele, e ele foi lá e fez uma atuação muito importante de várias sessões, de vários dias de uma energização com as mãos, e que se chama Mahikari, né? Aqui em São Bernardo do Campo, eles têm aí um núcleo lá, uma associação, e ele me ajudou muito, Dr. Moacir, sou muito grato a ele, e vários outros colegas, né, médicos e todas as pessoas que também atuaram para isso. Então, vocês vejam que quando a gente vai disseminando durante a vida, né, a amizade e o bem, a gente acaba, de alguma maneira, um dia, numa necessidade, tendo isso de volta, né? E logo depois, então, disso, de eu ter tido essa experiência com esses seres lá humanos, né? Porque eram humanos que me falaram que tinha sido aceito, eu voltei realmente para o corpo, e aí foi um processo longo, porque quando a gente renasce, até estava conversando com o psicoterapeuta Roberto Fernandes Rosa, que a respeito disso, ele falou que teve uma passagem na Bíblia, né, do Nicodemos conversando com Jesus, e o Jesus falava isso para ele, que precisaria dessa experiência para ter uma ascensão, né? Eu não sei se isso foi o que foi necessário para eu ter a ascensão, mas foi uma experiência realmente muito marcante, e graças a Deus hoje eu não tenho nenhuma sequela, e graças a esse meu filho também, que me ajudou muito a voltar a fazer corpo, porque vocês imaginam que durante esse período eu emagreci 30 quilos, eu peso 75, 80 quilos, voltei com 45 quilos, não conseguia nem andar. As enfermeiras do hospital que eu estava foram muito, muito especiais, me ajudaram muito em tudo. Todos os profissionais que estavam atuando foram importantes, porque fizeram realmente um trabalho assim. E os familiares ali o tempo inteiro passando essa energia, a gente fala essa energia porque é energia de amor mesmo, né? Esse amor incondicional, o amor que vai nutrindo a gente, que vai deixando a gente vivo. E depois é lógico que teve um processo de fazer um corpo novo, então eu tive que voltar a ter esse peso que eu tinha perdido na época, através de uma super alimentação que esse meu filho me ajudou, com uma dieta assim de 5.000 calorias por dia e muito exercício físico, porque também ele contratou um profissional que se chama Bruno. Muito obrigado você também, Bruno, que me fez fazer muita ginástica, muita musculação, muito exercício de equilíbrio. E é lógico que isso tudo foi refazendo o corpo, e chegou uma hora que eu realmente já tinha 6 meses depois de fonoaudiologia para voltar a falar. Você acredita que você fica 45 dias em coma, quando você volta não funciona mais nada, a voz não sai, os músculos não funcionam. Então foi um processo terapêutico, muito, muito, muito assim especial, e todo esse processo terapêutico me ajudou muito. Agradeço também um dentista que é lá de Santo André também, Dr. Edson Lorenzini, que me ajudou também com algumas, eu sempre falo assim, com trabalho com as mãos, porque não quero adentrar em nenhuma religião, nenhum estágio de... Porque esse Dr. Edson, ele também é médium, e ele também faz um trabalho
recebendo algumas entidades que são médicas também, que me ajudaram muito nesse processo com energizações em certos lugares. Então vocês vejam que foi assim um processo que teve uma atuação muito grande de muitos profissionais. Então estou contando tudo isso para vocês porque depois eu também passei a ser energizado, a me tratar com medicamentos dessas medicinas que eu falei para vocês aqui, né, já nos primeiros módulos aqui que nós já viemos falando sobre isso. Uma dessas medicinas se chama Physioquantic, que é um laboratório que produz alguns medicamentos, e o médico que ajudou a desenvolver esses medicamentos foi o Marco Marcondes, que eu já convidei ele para vir aqui para explicar. Nós vamos fazer aqui uma entrevista com ele, um bate-papo com ele aqui, para ele explicar direitinho como é que esses medicamentos funcionam, porque ele, além de ter estudado medicina, estudou física, foi fazer uma faculdade de física, e ele desenvolveu esses medicamentos que têm uma energia dentro do medicamento, que é colocada com equipamentos israelenses, equipamentos japoneses também, e essa energia, essa vibração que é colocada dentro do líquido que vai ali no... É como se fosse uma homeopatia mais quântica, é mais moderna, né? Então, isso também me ajudou muito, porque tem medicamentos que são frequência de cérebro, frequência de cerebelo, frequência de corpo, frequência de músculos, frequência de sangue, frequência de hormônios. Então, tudo isso é lógico que a gente consegue fazer um trabalho muito melhor quando você tem uma gama muito grande de terapêuticas e de terapias e de medicamentos que você consegue atuar. Então, tudo isso, além de acupuntura que foi feita também. Bom, o meu leito da UTI parecia assim, era o tempo inteiro entrando e saindo gente, e tudo aquilo me ajudou muito, porque hoje eu estou completamente curado, sem nenhuma sequela. Então, para dizer para vocês que a fé funciona realmente, né? E foi isso que os familiares tiveram, que foi muita fé mesmo para que tudo isso acontecesse. E aí nós vamos ter ainda mais um dia, né, a próxima semana, que eu vou contar para vocês como que foi todo esse processo de refazer o corpo, de refazer o cérebro, de refazer todo o processo de funcionamento, de fisiologia desse corpo aqui. E aí vou explicar direitinho para vocês como que foi feito para que conseguisse fazer tudo isso. Eu estou falando tudo isso para que vocês tenham sempre a fé, a crença de que tudo é possível. A partir do momento que a gente tem essa ajuda de todas essas pessoas que nós distribuímos, essa amizade e essa relação, e isso nos é trazido de volta. Por isso que tem lá uns provérbios que falam, né, que tudo aquilo que a gente faz de bom um dia acaba voltando para a gente de alguma forma, né? Então eu acho que esse é o principal legado da gente conseguir fazer o bem de alguma maneira. Eu, como escolhi já pela própria profissão, né, fazer o bem pela própria profissão, e fazendo essa profissão de ser médico, a gente está com a missão, entre aspas, né, de estar sempre fazendo o melhor pelas pessoas, né? Eu estava lendo aqui, um pouco antes de entrar, um livro aqui do Gasparetto, né, que ele psicografou o Calunga. Então é muito interessante, porque o Calunga fala umas coisas
que era da simplicidade dele, né? E ele fala que não tem missão. A gente não tem que ficar preocupado de falar assim, ai, qual que é a minha missão? Ele fala que missão é viver bem e ser feliz, né? É isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que ficar que nem hoje todo mundo fica, nossa, será que essa é cumprir minha missão? Será que eu... Não, a gente tem que fazer um acerto de contas com os débitos adquiridos em outras vidas que tivemos e a gente vai refazendo essa matemática, essa conta, essa dinâmica de cada vez estar conseguindo fazer o melhor até que chega um ponto que a gente pode subir de andar e ir para uma outra dimensão, né? Porque aqui essa dimensão terrena que nós estamos aqui de 3D é uma dimensão das mais difíceis no sentido de ser muito concreta, né? Imagine se Jesus veio da 20ª, da 20D. Então, e esse planeta agora parece que está num processo, que foi isso que o Jesus adicionou aqui no planeta, está num processo de emancipação dimensional. Dimensão. Daqui a pouco a gente fala milhões de anos, né? O daqui a pouco aqui é diferente do daqui a pouco da eternidade, mas esse planeta vai passar por uma dimensão mais elevada e os seres daqui também vão ter que serem redirecionados para outros mundos, né? Para quem gosta de ler, tem um livro que se chama Exilados de Capella. Capella é uma estrela e falam que a nossa civilização terrena, para ser um pouco mais adiantada, que antes aqui tinham seres ainda que eram descendentes ainda que estavam evoluindo muito lentamente, então eles trouxeram esses seres que eram desse planeta, dessa estrela, na realidade Capella é uma estrela, trouxeram seres de lá e eles foram encaixados nos seres que tinham aqui nessa terra. Então vocês imaginem, Exilados de Capella, Edgar Armon, o autor. Agora já tem mais fácil, antigamente a gente tinha que comprar livro, agora vocês acham aí. E isso deu uma evolução assim para o planeta muito, muito importante, esses seres terem vindo para cá. São esses seres que formaram essas civilizações, né, egípcia, romana, teve muito desses seres que estavam aí, chinesa também, que estavam aí infiltrados nesse planeta para fazer essa evolução do planeta. Bom, nós estamos aqui quase finalizando hoje e agradeço então a todos que assistiram e ouviram, porque assistiram depois no YouTube aí. Os telefones lá para contato são 42293366, que é o telefone fixo, sempre o prefixo 11, ou 11 9681 02230 968 10 2230, é mais fácil assim. E aí vocês podem então contactar se vocês precisarem de informações ou de consulta ou de alguma coisa desse jeito. Agradeço aqui Tomás pela orientação sempre e todos os colegas aqui da Rádio Vibe Mundial. Muito agradecido a todos e até a próxima semana.